Muito provavelmente esse é o fim do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel e provavelmente daqui pra frente os filmes dele ou vão ser na Sony ou adeus Tom Holland. E se você quer saber o porquê disso, como eu cheguei a essa conclusão, fica comigo até o fim do vídeo que hoje eu vou explicar pra vocês o porquê que esse é o último filme do Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel e também todos os easter eggs e as possíveis desenrolares da história aí desse último filme sem volta para casa. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é John, para quem ainda não me conhece, e se você não me conhece ainda, significa que você não é inscrito aqui, então já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, me ajuda a chegar para mais pessoas e a pagar as contas desse jovem desempregado. Agora, sem mais enrolações, vamos para os easter eggs desse trailer que foi lançado ontem pela Marvel. Bom, o trailer começa com o Peter e com a MJ ali em cima de um telhado, conversando sobre tudo que tem acontecido, né, sobre o que aconteceu desde o último filme pra cá. Muito provavelmente esse filme vai começar bem pouco tempo depois do último, provavelmente dias ou até mesmo horas depois do último filme, onde aconteceu tudo aquilo com o mistério e tudo mais. E isso aqui, da gente ver eles ali em cima no telhado juntos, já dá pra gente ver que eles têm uma relação muito forte, diferente do Peter Parker lá do primeiro filme, né, da primeira franquia, dos 3 filmes com o Tobey Maguire, onde a Mary Jane também sabia da identidade do Peter, né, sabia que ele era o Homem-Aranha, só que lá eles não tinham essa coisa de, tipo, sabe, dar um rolê por Nova York, subir nos prédios, ficar junto e tudo mais. Muito pelo contrário, lá o relacionamento deles era bem conturbado e quem assistiu aquela trilogia sabe do que eu tô falando. E ali atrás deles tem o primeiro easter egg com o sobrenome do co-criador do Cabeça de Teia em um grafite. Depois corta para eles indo para uma muvuca e a cara do Peter já tá estampada em toda a Times Square. E além disso temos o icônico J.J. Jameson, que já tinha aparecido lá no final do último filme dando o primeiro sinal do multiverso, já que é interpretado pelo mesmo personagem que na primeira franquia. E como sempre ele tá ali descendo a lenha no Miranha. Próxima cena temos ali o Peter, né, fora das vestes do Homem-Aranha, tentando explicar para as autoridades tudo o que rolou com o Mistério, né, que não foi ele que matou, que foi o próprio Mistério que matou, que ele estava no controle dos drones. E é o que tudo indica, tem um policial que tá ali meio que interrogando ele, só que tem uma outra figura que é um pouco misteriosa e não aparece o rosto dela. Essa pessoa joga um punhado de documentos ali em cima da mesa e só aparece as mãos dela ali. E se o Peter tá tentando responder às autoridades que ele é inocente, ele não pode responder como um civil, ele precisa de quê? De um advogado. E se esse advogado for Matt Murdock, o nosso conhecido e amado Demolidor, muito possivelmente o Demolidor da série da Netflix. Já vem se especulando há bastante tempo de que ele participaria desse novo filme do Homem-Aranha justamente por conta do multiverso e para começar a unir as séries que foram ao ar na Netflix com o universo cinematográfico da Marvel. Bom, com isso corta para ele chegando à escola, sendo tratado como o criminoso que eles pensam que ele é, o que é estranho de se ver se a gente for parar para pensar no lado que ele foi um dos heróis que ajudou a salvar a humanidade do Thanos. Mas agora eles só veem ele como um esquisitão que se veste de aranha e que matou o Mistério. E todo esse dedo no cu e gritaria leva o Peter a pensar que a única forma de tudo voltar ao normal é se todo mundo esquecer que ele é o Homem-Aranha. E quem poderia fazer isso? O próprio Doutor Estranho, Stephen Strange. Nos quadrinhos isso já aconteceu bastante, de um pedir ajuda para o outro, principalmente o Peter pedir ajuda para o Doutor Estranho quando ele enfrenta, digamos que vilões mais místicos ou coisas do tipo, só que lá em 2006 aconteceu uma coisa que é muito mais significativa para esse filme e que muito provavelmente vai ter aí um certo nó nessa narrativa que vai se juntar com essa história lá de 2006. Lá nessa época, nas HQs, o Peter precisou revelar a identidade dele para o mundo inteiro. Não que ele quisesse, mas ele precisou fazer isso. E quando ele fez isso, a família dele, os entes queridos dele, precisaram sofrer algumas consequências, como acontece lá nos filmes da primeira franquia também, que a Mary Jane é sequestrada, a Tia May também. Não, a Tia May é na animação. Mas enfim, ele tem aí certas consequências. A Tia May, por exemplo, é baleada. E justamente por ela ser baleada, ele precisa fazer meio que um pacto com uma entidade da qual já se foi muito teorizado desde a série de WandaVision. E você
vocês muito provavelmente já sabem de quem que eu tô falando. Ele mesmo, Mephisto. E depois que ele faz esse pacto com o Mephisto, ele precisa pedir ajuda pro Doutor Estranho também. Enfim, é um rebuceteio, é uma coisa muito louca. Eu não li as HQs, eu só li mais ou menos assim por cima as informações que passaram sobre isso justamente agora, depois que se lançou o trailer em sites gringos. Então aconteceu tudo isso e isso tudo pode ser trazido agora para esse filme. Muito provavelmente eu não acredito que o Mephisto vá ser trazido para esse filme, mas eles ficam dando indícios de que sim, de que vai acontecer, até porque tem certo momento desse trailer, quando o pessoal tá lá meio que protestando contra o Peter fora da escola, tem uma moça que tá com um cartaz e o Peter tá como? Com cara de diabinho. E quem é o diabinho no universo cinematográfico da Marvel? Ele mesmo, o Mephisto. Então eles ficam botando tantas coisas na nossa cabeça que a gente é obrigado a acreditar e ao mesmo tempo não acreditar, porque se eles forem botar tudo que precisa botar, vai ficar muita coisa para um filme só. Bom, mas voltando ao Sanctum e ao Strange, a gente vê que tá nevando dentro do Sanctum e isso pode ser porque ele simplesmente gosta do frio, então deem uma passagem para ele para Curitiba, ou porque tem alguma coisa de errada com ele, com o Sanctum ou com algum feitiço que ele estava fazendo. E como se isso não bastasse, o Wong fala para o Strange não fazer o feitiço para ajudar o Peter, porque é muito perigoso. Mas daí, será que é perigoso porque já tem algo de errado acontecendo e por isso aquela neve no Sanctum? Ou porque é perigoso simplesmente por ser perigoso, ou porque o Strange ainda não tem experiência o suficiente para fazer esse tipo de feitiço. Eu sinceramente descartaria essa última possibilidade, porque desde o filme do Doutor Estranho até agora, o Stephen já evoluiu bastante, né? Ele já mostrou muita evolução no poder dele, principalmente em Guerra Infinita e Ultimato. Mas é claro que o Stephen Strange teima e faz o feitiço. E nesse momento, nesse exato momento, pode ser o evento Nexus que ocasionou o final de Loki, onde o Kang diz que tudo já saiu do controle dele, e pode ser que até mesmo ocorra ao mesmo tempo que o evento Nexus da Wanda. Então, se tudo que rolou em Loki não tivesse rolado, seria aqui que a TVA apareceria e deletaria a ramificação, já que eles estão alterando tudo para ajudar o Peter. Daí pra frente é só confusão, a gente vê aquela psicodelia toda do Doutor Estranho, possivelmente já em outras realidades, vê uma cena do Homem-Aranha com um uniforme preto e dourado, possivelmente feito pelo Strange e que a gente já tinha visto o vazamento de imagens da linha de brinquedos com esse mesmo uniforme preto com detalhes dourados, que possivelmente vai ter propriedades mágicas do próprio Doutor Estranho. Então, beleza, até aqui a gente entende que muito provavelmente ali a partir daquele momento que o Stephen faz o feitiço, eles meio que quebram a linha do tempo, geram ramificações e vão para o multiverso, eles vão para várias outras ramificações aí, né? Não se sabe se são os mesmos que aparecem nessas diversas linhas do tempo, num primeiro trailer é muito difícil de entender isso, mas a gente já começa a ver que começam a aparecer diversas outras ameaças de possíveis linhas do tempo diferentes, e a gente já vai falar o porquê disso. A primeira ameaça que aparece, que possivelmente é de uma linha do tempo alternativa, muito provavelmente é uma tempestade ali de raios, de eletricidade causada pelo Electro. Isso porque o Jamie Foxx já foi confirmado nesse filme, ele está 100% confirmado, ele vai participar do filme e ele interpretou o Electro lá no espetacular Homem-Aranha, que foi o segundo filme do Andrew Garfield. A única diferença é que lá no filme do Andrew, os raios, a eletricidade que o Electro provocava era azul, né? O próprio Electro era azul. E isso é uma coisa muito diferente tanto das HQs como de todas as animações do Homem-Aranha. E aqui a gente vê que é amarela, como é nas animações e como é na HQ. Então pode ser que eles tragam essa coisa diferente aí pro filme, arrumando, né, algo que tinha errado no filme do espetacular Homem-Aranha e que vai ficar muito mais fiel à animação, principalmente que, olha, é muito foda o Electro ali, principalmente se ele aparecer com o uniforme clássico dele, verdinho, amarelinho e tudo mais. Nesse mesmo momento que aparece essa tempestade de eletricidade que provavelmente é provocada pelo Electro, aparece também um furgão ali, né, uma van do Clarim Diário, que muito provavelmente vai ser muito presente em todo o filme, justamente porque eu acho que o Clarim Diário vai ter em todas as ramificações do tempo. Eu acho que o J.J. Jameson não vai sair de nenhuma linha do tempo, ele tá em todas perseguindo o Homem-Aranha. Então a gente já vê mais esse easter egg aí
vendo que ele vai estar muito presente tentando difamar o Cabeça de Teia. Além disso, tem um momento que aparece um monte de terra explodindo, ou seja, seria isso o Homem-Areia para formar o Sexteto Sinistro? Lembrando que em Homem-Aranha 3, lá na franquia original, o Homem-Areia sai vivinho da Silva. Outro momento que pode ser um vilão chegando é o Lagarto meio que aparecendo por um portal que abre do nada. Esse vilão já foi apresentado também pra gente lá em um espetacular Homem-Aranha 1, que é o Dr. Connors. Outro vilão confirmado é o Duende Verde, do William Dafoe, da franquia original, já que aparece a risada dele e a bomba que era usada lá no primeiro filme. E fora isso, tem ele falando ali no fundo também que o Parker deve cuidar com o que ele deseja. Lembrando que isso é só uma especulação de que seja o personagem do William Dafoe, porque, querendo ou não, a bomba parece muito com a do primeiro filme, mas a gente teve uma outra versão do Duende Verde também no espetacular Homem-Aranha 2, que ele foi preso no final. Eu não lembro se ele foi preso ou se ele morreu, mas se eu não me engano ele foi preso e depois apareceu lá todas as armas lá do Sexteto Sinistro. Então pode ser que seja esse do espetacular Homem-Aranha 2 também, não se sabe qual versão, ou se vai ter uma versão nova, né? Afinal a gente está falando de multiverso e pode ter aí diversas versões de diversos heróis, diversos vilões. E por último a gente tem ali o Dr. Octopus aparecendo e dando um oizinho pro Peter. Com isso são 5 possíveis vilões, faltando só um pro Sexteto Sinistro, que seria ou o Abutre ou o próprio Mistério. O Abutre que está preso ou o Mistério de alguma outra realidade, já que o da realidade do Peter, do Tom Holland, morreu, né? Mas agora, antes de encerrar, nesse momento, muito provavelmente o Dr. Octopus não tá falando com o Peter do Tom Holland, como o trailer faz a gente pensar, e sim com outro Peter, se Deus quiser, o Peter do Tobey Maguire. Além disso, quem reúne o Sexteto Sinistro nas HQs, na animação, eu não lembro se é o Dr. Octopus. Eu tava reassistindo esses dias no Disney Plus, mas eu não cheguei na parte do Sexteto Sinistro ainda. Quem reúne o Sexteto Sinistro nas HQs é o Dr. Octopus. E vale ressaltar, lembrar que o Dr. Octopus é alguém muito inteligente, ele é quase um gênio também. Lá no segundo filme do Homem-Aranha, para quem não lembra, ele virou um vilão porque ele estava criando ali uma partícula solar, uma coisa muito louca, e dali ele queria criar uma energia quase infinita, e daquilo ali, enfim, nas animações ele também fez isso. E é daí que parte a genialidade dele, né? A gente sabe que ele é alguém muito inteligente e que pode ser que naquele momento do final do filme do Homem-Aranha 2, quando ele afundou com aquela partícula lá no rio para salvar a cidade, nesse redimindo, talvez naquele momento ele também tenha descoberto o multiverso. Aquela partícula de alguma forma pode ter interferido em alguma coisa, ou com aquilo ali, com o estudo que ele teve em cima daquilo ali, ele tenha conseguido entrar no multiverso, no mundo quântico, igual o Homem-Formiga e tudo mais. Então pode ser que ele tenha descoberto também uma forma de viajar nessa forma multiversal e tá pegando aí os vilões de realidades alternativas para formar o Sexteto Sinistro e ir atrás dessas versões todas do Peter também, porque cada versão ali deles tem seus inimigos, né? Muito provavelmente vai ter até versões alternativas do próprio Tom Holland. Eu não acredito que todos que apareceram ali naquele trailer são as mesmas pessoas, eu acho que tem vários Tom Hollands assim espalhados, mas é isso, por enquanto isso é o máximo que a gente consegue extrair desse trailer, porque é um primeiro trailer e mesmo assim a gente já consegue extrair bastante coisa, porque meio que já é esperado alguma coisa desse filme, né? Desse filme a gente já tá esperando alguma coisa já faz bastante tempo, já tá com muita teoria e a gente já tá com a expectativa desse Aranhaverso há bastante tempo. Então, cara, se eles não botarem esse Aranhaverso, vai ser a maior decepção do cinema de todos os tempos. Então eu acredito muito fortemente que eles realmente vão botar aí que o Andrew Garfield, na verdade, ele já tá confirmado, bem dizer também, porque vazou umas fotos com ele no set, outro Homem-Aranha também do lado dele, daí não dá pra saber se é o Tobey Maguire, se não é, mas o Andrew Garfield já tá, bem dizer, confirmado também, eles já não estão mais conseguindo esconder tudo isso. Então, gente, o Aranhaverso é real, tem aí vários vilões de realidades alternativas, e agora nos resta saber uma outra coisa também, é que, como eu falei, no final do Homem-Aranha 2 original, lá do primeiro, o Dr. Octopus meio que se redime, né? Ele não termina o filme como um vilão total. Então por que ele voltaria à vilania? Se a gente sabe que esse Dr. Octopus é aquele mesmo lá de trás, ele não é de uma outra realidade. Ele é aquele Dr. Octopus que foi lá pro fundo daquele rio, daquele lago lá. Então
E agora, por que ele voltou para o mundo da vilania? Me deixem aqui nos comentários quais são as conclusões que vocês tiraram com tudo isso. Vocês concordam com tudo que eu falei aqui? Não concordam? Pegaram algum outro easter egg que eu não peguei? Alguma outra informação que eu não peguei? Aquela mãozinha, será que é o lagarto mesmo saindo daquele portal? Ou será que é alguma outra entidade, alguma outra coisa? Um Mephisto, talvez, hein? Me deixem aqui nos comentários, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, claro, dar like, compartilhar e fazer tudo aí que puder para me ajudar, tá bom? Muito obrigado para ti que assistiu o vídeo até aqui, eu sei que ficou um pouco longo, mas é bastante informação, né? Beijão do gordo, até a próxima e tchau!